Só que tá... Parece que a internet não tá indo. Acho que agora foi. Não, agora. Nem tava vindo. Nem vi, mãe. É? Agora tu fica deitadinho ali pra não poder fazer, tá bom? Uhum. Assim que terminar, a gente continua conversando. Pode ser? Uhum. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos continuar nossas lives. Hoje nós vamos falar da lei dos recursos. Oxi. É um elefante, vamos trocar ele, peraí. Eu caí aqui. Vamos nesse aqui, ó. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Essa música é muito legal. Vamos começar a nossa live. Graças a Deus que... Amém. Gente, a minha luz tá indo e voltando. Amém, meu Jesus, amor. De Jesus. Fica lá deitadinho, vai dar tudo certo. Mãe, quando eu deito, eu levo um susto. Levei um cagação aqui. Levei um cagação de Gente, como é que faz live assim com a chuva? Mãe, eu vou ficar aqui do teu lado. Não vou sair, não, foi. Não vou sair de perto, não. Agora acabou a internet. Atrás. Vamos ver aqui. Eu vou ficar aqui atrás. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu? Não, as pessoas que estão aqui na live, se elas estão me ouvindo. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Manda um oi aí, um bom dia. Fala que tá ouvindo. Mãe, tem que abrir essa janela aqui. Não precisa, filho. Bom dia, tá ouvindo, né, Iracema? Bom dia, Bozo. Seja bem-vindo, tá? Bora lá, então. Se eu sumir, vocês sabem que acabou a luz. E na hora que der, eu volto, né? Aqui tá chovendo muito. Né? Hoje a gente vai continuar a nossa live da lei dos recursos, tá? Mãe, posso falar uma coisa pra eles? Pode. Uma vez, quando eu tava dormindo, essa daqui, ela não viu que tinha acabado a luz. Quando eu tava dormindo, eu levei um cagação aqui. Quando eu tava dormindo, ela não viu. Eu não vi, eu tava dormindo. E eu tinha Iracema, eu moro no Rio Grande do Sul, Iracema. Ó, agora tu deita lá e espera amanhã, tá bom? Bora lá então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a nossa live. Não vou deitar nada. Ontem nós falamos da lei do pensamento. Hoje nós vamos falar da lei dos recursos, que nada mais é do que tudo está disponível. Muito tá ouvindo barulho de estranhos, mas é parecido, né? Tudo está disponível pra gente. Só depende da nossa mentalidade, do nosso pensamento, se aquilo vai chegar ou não para nossa vida. No livro de Mateus 7:7 diz o seguinte: Jesus fala, né? Peça e você receberá. Procure e você encontrará. Bata, bom dia, Wolverine. Bata e se abrirá para você. O Iracema, tu disse que aí tá um calorão de 42 graus, né? Aqui tá uma chuvarada que não para. Quando parece que vai parar, volta aqui de novo. Aqui também eu levei um cagação aqui, tá bom? De um sustão que acabou a luz quando eu tava dormindo. Bom dia, Silvana. Aqui, ó, vamos fazer um combinado? Se tu ficar conversando também, a mãe não vai conseguir fazer. Tá bom. Tá bom? Então cada um conversa. Deita ali. Ah, mas se eu deitar ali, eu vou ficar com medo. Não, deita aqui do meu lado. Deita do tá lado bom. de cá. Bota pra cá, ó. E aí tu fica aqui bem pertinho da mamãe, tá bom? Aí. Se tampa na cobertinha. Né? Peraí. Agora. É isso. Eu vou ficar aqui escondido. Bom dia, Baço. Vamos lá, então?
Eu não dormi mesmo, porque eu gosto só de ver coisa. Hoje nós vamos estar travando, Baço. É porque aqui o sinal tá ruim. Eu até... Deixa eu ver, eu vou desligar o... Deixei só no telefone. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo, tá? Ô, Marcinha, fica com a gente aí pra você ouvir umas coisas bem legais, tá? Se acabar, vocês sabem. Tá chovendo, o negócio tá meio assim, mas vamos fazer assim mesmo. Só se nós for impedidos de fazer aí, a gente não tem como fazer. Ficar aqui, vou entrar no cobertor. Tchau! Bora lá, então. Nós vamos falar hoje da lei dos recursos. Nós falamos da lei do pensamento nas outras lives. Bom dia, André. Aqui é do Rio Grande do Sul, tá? Bora lá. A gente falou da lei do pensamento, que tudo que acontece na nossa vida... Tu é do Rio Grande do Sul, tu é do teu país. Se tu não é do Rio Grande do Sul, sabe qual país tu é? De Porto Alegre. Ai! Gente, vamos lá. Mamãe de escola subiu. Bora lá, então. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, tá? O Thomas vai deixar nós fazer a live, que ele vai ficar quietinho lá pra gente poder fazer. Vamos lá, então. Nós vamos falar da lei dos recursos, o que significa? Tudo está disponível pra gente, tá? Tudo, tudo. Se a gente olhar a natureza, a gente vê como a natureza é abundante, próspera, ela sempre se recria novamente, né? Tudo passa tempo, acontece de novo. O exemplo de uma árvore, tá? O que acontece com a árvore? Você planta a semente, né? Aqui tem até um exemplo no livro. Você planta uma semente da árvore no solo, ela vai brotar, vai dar origem a uma árvore. Os anos vão se passar, vai cair a primavera, vai chegar a primavera e outono, as folhas vão cair no inverno, né? Depois vai passar, essas folhas que caem, faz com que o solo fique fértil, né? A árvore vive por 100 anos, ela morre, cai na terra e apodrece. A madeira fica em decomposição, aos poucos ela vai tornar-se parte do solo, se transformando em tufa e carvão. O carvão vai ser minerado, vai ser levado para dentro da casa das pessoas como combustível. Antigamente, né, seria assim, hoje vai para as empresas, vamos dizer assim. Tem quantas empresas aí que faz... Ai, Basso, obrigada pelo presente, eu nem vi. Mãe, sabe que eu estava sonhando quando eu lá do meu pai? Eu estava dirigindo uma dodinha com uma caixa de som. Que legal. Bom dia, Paty. Bem pretona. Bom dia, Caio. E aí o que acontece? É todo um trajeto que acontece na natureza, né? A árvore vai lá, se decompõe, vira carvão, é usado para mineração, né? Ali é consumido em forma de fogo, vira cinza, as partículas do calor são lançadas ao ar, aquecendo a casa, tudo é aproveitado. Estão vendo a quantidade de recursos que uma árvore traz? Depois de todo esse processo, segue-se... Ó, rapidão. Se você podia fazer uma sala... Não dá pra fazer lá. Eu podia jogar junto contigo. Não dá pra fazer lá, porque aí não tem como a mãe sentar lá. Tá? Tá bom, né? Tá bom? Tu quer olhar o computador? Quer? A mamãe te dá ele. Tá bom, né? Bota esse. Peraí que eu vou tirar daqui. Gente, só um minutinho. Que eu preciso que ele Gente. nos deixe falar. Você é o cara. Tu é um cara. Tu quer olhar o filme? Aham. Eu sei botar. Mãe, eu sei botar qual que é o filme. Eu sei aí. Calma o coração. Tem aquelas setinhas lá. Ó, a Grazi acordou. Olha, Grazi, velho. Vamos lá, gente. Agora vai. Olha o meu filho. Está falando do ciclo da árvore. Depois de todo esse processo da árvore... Meu filme. Calma que vai, hein? Meu filme. As cinzas vão ser novamente jogadas na terra, oferecendo alimento ao solo, né? E o qual finalmente irá nutrir outra semente, o qual com o tempo irá tornar-se outra bela árvore. Assim é o ciclo da natureza. Ela se reconstrói sozinha. Se a gente cortar um mato, daqui a pouco ele vem de novo. Aquilo que foi cortado vira adubo. Basta, você tá rindo?
Hoje vai ser emocionante a nossa live. Todo recurso que a gente sonha, que a gente imagina, está disponível no mundo, tá? Só que o homem, vocês vão concordar com essa frase que eu vou dizer, o homem nunca está satisfeito com o que ele tem. Sempre quer mais ou sempre quer algo diferente, né? Por quê? Por que o homem sempre tá assim? O que vocês acham disso? Que o homem sempre quer mais, nunca tá satisfeito. Por que será que é assim? Porque Deus quer assim. Mãe, posso falar uma coisa? Sabia que esse filme, o fogo e a água, o gota e as chamas, eles se beijaram? Capaz. Ó a mana te chamando lá. Ah, não quero meu. Leva junto. Mas não dá, olha, a gente tá no carregador ali. Leva junto que a mana te ajuda. É só desligar aqui, ó. Só pauseia, né? Isso. Tá, gente. O que tu quer, então? Por que a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem? Lembra que Deus fez o mundo com uma pessoa, fez com Adão, e depois criou Eva. Então são 2 pessoas. Quantas pessoas que existem no mundo hoje? São trilhões de pessoas. E esse número só aumenta. Mesmo que todo dia morre milhões de pessoas. E todo dia nascem milhões de pessoas. O crescimento é exponencial. Deus fez tudo exponencial. Exponencial que é multiplicado, não para nunca. Tô aqui com a mãe, Está sempre multiplicando, sempre aumentando. E essa é a realidade que Deus quer pro homem, para a humanidade. Que a gente nunca esteja satisfeito com aquilo. Conquistou algo. Tá, agora vamos conquistar outro passo. Conquistou espaço, vamos para outro. É exponencial. O crescimento é exponencial. Mãe, saiu aqui. Deixa eu ver aqui o que você fez. Eu não fiz nada. Filho, vai lá com a mana. Mas eu já falei com ela, ela não quer fazer nada. Ela queria me dar. Tu vai lá com ela. Mas ela queria me dar um abraço e agora ela não quer mais. Aí tu tirou fora do negócio, ó. Só que assim. Não, quero ver o filme com a mamãe. Leva o computador e vê o filme com a Grazi. Não, eu não gosto dela. Ela queria me dar um abraço também. E eu quero ver isso contigo. Olha aqui esse jogo. Que jogo? Eu não tô vendo, você tá mentindo pra mim. Mãe. Ah, tá começando. Tô ajeitando aqui pra você, peraí. Leva o computador, leva junto. Pode levar. Só tem que pausar aqui. Deixa eu pausar aí. Peraí, deixa que a mãe vai pausar pra você. Ó, leva junto. Aí, o tamanho disso aqui. Ajuda ele, mano. Ajuda eu tô carregando um computador. Se eu deixar pra isso aqui, vai custar caro. Eu não vou pagar nada daqui. Gente, agora vai. Me perdoem pela... Mas tem dias que é assim. Vamos lá, então. Vamos começar de novo. Nós estamos falando sobre a lei dos recursos. Começamos com a lei do pensamento na live de ontem. Eliana, ele tem 6 anos. É o meu furacão. É o Thomas. O nome dele é Thomas. Bora lá, então. Vamos começar de novo com a lei dos recursos. Que é o seguinte. Tudo está disponível. Eliana. Você entende, né? Bora lá, então. Tudo está disponível para a humanidade, tá? Bom dia, Deia. Seja bem-vinda. Tudo está disponível para a humanidade. E tem um versículo de Mateus 7,7 que diz o quê? Peça e você receberá. Procure e você encontrará. Bata e se abrirá para você. Só que nós não acreditamos nisso. A gente tem uma dificuldade de acreditar que se a gente pedir, a gente vai receber. Que se a gente bater na porta, a porta vai se abrir. Né? Bom dia, Negui. Seja bem-vindo, tá?
Então o homem nunca está satisfeito com nada, né? E isso é uma natureza do homem que Deus fez assim. Por que Deus fez assim? Porque Deus fez tudo exponencial, tudo se multiplica, tudo cresce, 2 por 2, por 2, por 2, por 2. 2 pessoas nascem mais uma, mais 2 nascem outra, 2 pessoas nascem 5, 10 pessoas. Bom dia, Ericles, seja bem-vindo, tá? Como eu citei antes, Deus fez o mundo com uma pessoa, colocou uma pessoa na Terra. Obrigada, Ericles, pelo abraço. Depois veio Eva. Depois veio os filhos. E hoje é 1 trilhão de pessoas. Então, o crescimento de Deus é exponencial. Quantas árvores Deus criou? Quantos mares? Quantos rios? É tudo exponencial, é abundância, é fartura. Negui, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? É abundância, é a fartura. Essa é a realidade. Por que é tão difícil de Deus? Não é difícil. Quando você sabe, não é difícil. Fica com a gente que você vai aprender, que é bem facinho, tá? Bora lá, então. Então, tudo vai crescendo, progredindo e prosperando. Essa é a realidade com a qual Deus fez, com a intenção que Ele fez para a nossa vida. É assim que funciona. Então, conquista algo, vem um desejo por algo ainda maior, né? Desenvolve-se e assim vai sucessivamente. Essa é a natureza do ser humano. Não é por ganância. Não é por, ganancioso, quer tudo. Todos nós podemos ter. Só que tem pessoas que acreditam que podem, que merecem receber, e tem pessoas que não. E tá tudo bem. Tem pessoas que acham que elas só querem ter vamos dizer, uma casinha de sapê lá na serra, numa fazenda, uma fazendinha, uma coisinha simplesinha, ou uma casinha humilde. Exatamente, Érico, isso é uma grande verdade. Então, e tem pessoas que querem ter milhões. Tem pessoas que têm um propósito de vida, como o nosso amigo citou. Todos nós temos, na verdade. Mas tem pessoas que têm um propósito de que eu quero ajudar a humanidade, quero servir, quero construir hospitais, quero ajudar crianças carentes. Aconteceu alguma coisa na vida da pessoa que ela decide que ela vai ajudar pessoas que têm câncer. Como é que ela vai ajudar? Tendo mais recurso. Se ela não tiver recurso, não tem como ajudar. E tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem viver a vidinha deles comum, sem nada mais, só com aquilo ali que tá bom, e tá tudo certo. Não existe, você tá errado ou você tá ganancioso. Lógico, né, que existe a ganância da humanidade, e infelizmente essas pessoas, quando vão para esse lado, elas perdem com o tempo. Nada perdura, porque o sentido, o desejo é ilusório, é fantasioso, é mentiroso, e quando vai nessas características, se perde. Não tem como perdurar uma coisa que não é seguindo a essência da divindade, tá? Então Jesus disse: qualquer que seja a coisa que desejares, quando orares, acredita que já recebeste e você terás. Tranquilo, amigo, tá? Pode ficar à vontade, tá? Se outro dia você quiser voltar, tá tudo certo, tá bom? Por que não conseguimos muitas coisas? Porque não acreditamos. Porque nós não acreditamos com todas as nossas forças que Deus é a fonte da nossa substância. A gente não acredita. A gente ora para Deus e pensa, Deus está longe, nem me ouviu. Ou senão a gente só lembra de Deus quando é no domingo que a gente vai na igreja. Ou na terça-feira, ou na quarta-feira, no dia da oração, no dia do não sei do que, no dia do livramento. No dia, quando alguém está lá no altar e faz uma revelação. A gente só acredita em Deus em momentos. A gente não acredita em Deus 24 horas por dia. Você acordou? Você agradeceu? Deus, gratidão por ter acordado. Exatamente, daí é na hora do aperto. Acordou? Já está recebendo a dádiva da vida para começar o dia de novo, começar mais um dia, fazer mais um dia legal, viver mais uma experiência divina, fazer coisas boas, positivas, amorosas. Mas as pessoas acordam odiando o mundo. Por que tem que acordar para trabalhar? Que ódio, tem que ir de novo. Segunda-feira. Não sei o quê. Não acredita no que Deus deu para nós. Deus nos deu a oportunidade de viver uma vida, experimentar o melhor nessa vida, desfrutar do melhor dessa vida.
que é aqui nessa terra. Isso aqui é só uma passagem, como eu disse antes e repito várias vezes. Estamos no mundo, mas não somos no mundo, hein? Não somos do mundo. Por quê? Somos seres divinos. O impossível acontecer, me ajudem. Se você precisar de uma palavra, a gente está aqui, tá? Só continuar aí com a gente. Com certeza você vai aproveitar algo. É mais fácil a gente acreditar nas coisas que a gente pode tocar. Tipo, mais fácil acreditar na xícara do que acreditar em Deus, que eu não posso tocar Ele. Não posso ver Ele. E aí eu não acredito nele. Eu só acredito naquilo. Bom dia, Cícero. Eu só acredito naquilo que eu posso ver. E Deus, ele é uma força. Deus é muito maior, é invisível, é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, onipotente. É o universo inteiro, ele está em todo tempo, em todo lugar, em todo tempo. Como é que vai tocar Deus? Tem como sentir Deus. E você só sente quando você se entrega de verdade. Senão não tem a possibilidade. E nós estamos afastados. E esse afastamento faz com que a gente não sinta a presença dele. Não experimente tudo que ele tem para nos dar de bom. Recurso tem. Só depende da gente. Só que a gente não acredita. E se eu não acredito em Deus, não tem como receber o recurso. Simples assim. Ou recebe e daqui a pouco perde. Não tem uma constância. Não tem a exponencialidade, que nem eu falei antes, né? A partir do momento que a gente vê a plenitude em tudo ao nosso redor, assim, aí sim, a gente estará disposto a acreditar em Deus. Um exemplo que eu gosto muito de usar é de quando você olha a natureza. Quando você vê aquelas florzinhas que nascem no meio do mato. Lembra quando você passa na beira da estrada viajando, você vê que assim na beirada da estrada tem um monte de florzinha. Tem um lugar que eu passo aqui, onde é que eu trabalho. Bom dia, Águida. Exatamente, daí ele tá sempre lá esperando a gente. E a gente se afasta, esquece dele. Eu fico vendo, tem um lugar que tem um monte de lavanda, gente. Eu fico de longe olhando, eu venho vindo quando eu tô trabalhando e já fico olhando de longe aquelas lavandas. É lindo. Quem plantou aquele trem ali, gente? Ninguém plantou. Vamos dizer que os passarinhos comeram lá os coisas, alguma coisinha, e saiu lá a sementinha espalhando pelo chão. É lindo. Olha na beira da estrada, você vê quantas flores lindas tem. É mato. Olha com uma plenitude, com o olhar divino de Deus. Que a natureza é esplêndida, maravilhosa. Quando você começar a olhar as coisas, por exemplo, uma calçada que nasce uma florzinha ali e sai aquela florzinha. Num buraquinho de nada. É abundância. É plenitude. É olhar, tudo é lindo. Os animais, as pessoas são lindas. Ah, tem pessoas que não são tão lindas por causa da questão da maldade. Aquilo que está dentro da pessoa se expressa fora, não tem como. Mas aí você olha com um olhar de compaixão essa pessoa. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é próspero. Tudo que Deus fez produz e reproduz. E sempre produz mais e reproduz mais. O ser humano tem precisado dos dois, do homem e da mulher, para reproduzir, mas se multiplica. A natureza se multiplica constantemente. O ser humano se multiplica, recurso existe. Deus fez tudo para ser exponencial. Só que nós não acreditamos que somos merecedores. Crenças de infância, provavelmente. Nós não acreditamos em Deus porque não vemos Ele. E aí ficamos longe dele. E aí, como é que vai viver essa experiência? Como é que vai viver o melhor nessa terra? Viver o paraíso na terra se você não acredita? Gente, ó. Essa live vai ser emocionante. Está emocionante hoje. Vamos lá. Você primeiro precisa acreditar para depois ver. Então a gente primeiro acredita em Deus. Acredita na divindade. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô achando que caiu, não sei se voltou. Me fala se vocês estiverem me ouvindo, hein? Vocês viram apagão, né? Já deu uns 3 apagão aqui hoje. Deixa eu ver. Tem gente entrando. Eu quero ver se tem gente me ouvindo.
Você primeiro precisa acreditar para depois ver, tá? Ninguém me respondeu, gente. Tá tranquilo? Ah, então tá bom, Wolverine. Obrigado, tá? Então bora lá. Nós não vemos a abundância ao nosso redor. Ah, ok, perfeito, gente. Obrigado. A gente não vê a abundância ao nosso redor. Por isso a gente não desfruta dela. É a cegueira mental que nós falamos, né, da lei do pensamento. Nossa mentalidade está fechada para prosperidade, para abundância. A gente não consegue ver a plenitude que Deus fez tudo isso aqui. Ai, que bom, Agda, cafezinho. Hoje eu fiz uma coisa diferente. Até trouxe café, mas hoje eu fiz o chá da casca da banana que a Deia me disse para fazer. Tô tomando chazinho e depois vou tomar meu café. Nós temos uma cegueira mental. Por isso que nós não enxergamos a abundância, a prosperidade ao nosso redor. Pode ser que a gente cresceu com isso, né? A gente, na verdade, é induzido a pensar assim. Quando a gente fala com a criança assim, ó, a gente já ouviu isso. A criança quer comprar uma bala, quer comprar um chocolate, quer comprar um brinquedo. Você acha que dinheiro nasce em árvore, menino? Onde é que se viu? Eu não tenho dinheiro para comprar isso, não. Não, se outro dia a gente compra. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu ouvi muito isso. E eu fiz muito isso, acho, com meus filhos. Não fiz tão assim, não dizia do nascer em árvore, mas eu dizia algumas coisas para eles. Que eu disse, quando a mãe tiver dinheiro, quando der, que eu criei meus filhos praticamente sozinha, né? Quando der, quando, né, a mãe vai trabalhar. Então você sempre vai botando escassez, de uma maneira ou de outra, você vai botando escassez na cabecinha da criança, de falta. A grande massa da população vive assim, a grande maioria. Por isso que se a gente for ver 2% da humanidade, que são os milionários e bilionários. O restante das pessoas vive em escassez. Não tem mentalidade próspera. Não tem mentalidade que nós podemos produzir mais. Nós podemos buscar mais. Só pensa que está faltando. Está faltando, vai acabar. Olha o armário, tá meia lata ainda de açúcar. Tá acabando. Tá acabando. Não, cara, tá quase cheio. Pensamento tem outra visão, né, de abundância. Ainda tem. Tem lá. Entende? Quando a gente aprender... Wolverine, essa que você ouvia? É uma crença de escassez instalada na mentalidade das pessoas. Bem assim, a gente aprendeu isso. Agora a gente está aprendendo que vamos mudar esse negócio. Aprendeu? Isso não quer dizer que a gente tem que viver nisso a vida inteira. Teve na outra live eu disse que tem uma frase que diz no livro que o homem tolo, ele não muda, né? O homem tolo, ele não muda. E o homem sábio, ele aceita a mudança. Então nós somos sábios, estamos recebendo sabedorias. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Quando vir a crença, quando vir o pensamento, a gente muda ele. Lei do pensamento. Veio o negativo, a gente vai mudar para o positivo, porque há recursos de todas as maneiras, para todos nós, tá? E quando a gente aprender a olhar com os olhos da sua mente, tudo será diferente. Começa a olhar as coisas com os olhos da tua mente. O que eu estou enxergando aqui é dificuldade e escassez. Não tenho nada. Vamos dizer, tenho só água na geladeira. Agradece a água. Gratidão. Ainda tenho água. A água é vida. A água mantém o seu corpo hidratado. Pode não ter comida. Se tiver água, seu corpo se mantém hidratado. Ainda pensa assim, aproveita e perde uns quilinhos. Entende? Tudo você tem que ver o lado bom. Não estou enxergando a prosperidade. Não está visível agora. Mas eu imagino e sinto que eu sou próspera, porque eu tenho vida ainda. Né, Eliane? É verdade. Porque eu tenho vida, eu sou saudável. Estou doente, mas talvez eu esteja doente, mas eu tenha prosperidade, eu tenha abundância, mas estou doente. Aí o que eu faço? Então eu vou olhar para o lado da doença. Eu já me sinto curada, com a saúde restaurada. Olhe para aquela realidade que você quer, porque os recursos vão vir. Às vezes é só o nosso corpo, ele trabalha o tempo inteiro, né? O nosso corpo, ele se autorregenera. Então quando você começa a acreditar na saúde, essa autorregeneração começa a acontecer. Quando eu não acredito,
Não tem como. Não há prosperidade, não há dinheiro no mundo que vá curar a doença. Como a gente viu casos agora, como passou, né, da nossa recente avalanche que deu aí no mundo, né? Olha como é que é a lei do recurso. Vocês lembram de Thomas Edison? Foi o cara que inventou a lâmpada elétrica, né? No começo, quando ele inventou essa lâmpada, as pessoas eram contra, as pessoas não aceitavam. Por quê? Bom dia, Israel, seja bem-vindo, tá? As pessoas achavam que era bobice fazer essa lâmpada, porque eles usavam o quê? Lamparina, carvão, não sei o que lá, que não tinha necessidade. Só que conforme Edison foi aprimorando e conforme foram usando essa energia elétrica, essa luz elétrica, e foram construindo coisas melhores, vendo que aquilo era bom, as pessoas acabaram se rendendo, né, à eletricidade. E olha hoje, a gente vive sem eletricidade? Não vive sem. Então Deus deu um recurso, deu inteligência para Thomas Edison usar recursos da natureza para beneficiar a humanidade. Crescimento exponencial, de novo. Recurso tem. Depende da nossa mentalidade, da nossa busca por entender e pensar que sim, existe recurso. Vai vir de algum lugar. Como? Para Thomas Edison veio com a invenção da lâmpada. Entre outras, né? Porque ele fez vários inventos, né? Então, quando existiu a necessidade do poder elétrico, o recurso apareceu, as pessoas foram lá e pegaram. Obrigado, Israel. Acho que é Israel ou Israel. Obrigado, tá? De onde vem a nossa eletricidade? Da terra, do ar, do poder da água, do poder do aço, do gás, do óleo e milhares de outras fontes, direto da natureza. Recurso, natural, humanidade, Deus. Entende? O recurso existe. Obrigado, Wolverine. O recurso existe. O que eu preciso hoje? O que eu preciso hoje? Não precisa ser coisa mirabolante. Qual o recurso que você necessita hoje? Você não precisa ficar desesperado. Existe recurso, vai chegar até você. Mas você tem que acreditar na sua mente que isso já é real. Você precisa confiar na lei do recurso. Você precisa acreditar que existe uma lei que é exponencial, que Deus criou, que tudo está disponível. Tudo tem possibilidade de chegar até você. Não importa como. Ah, obrigado. Eu não uso muito maquiagem, realmente você está certo. Eu uso bem pouca maquiagem. Acho que a gente tem umas belezas lindas, né? Então temos que usufruir dela. Bora lá então. O segredo dessa lei, novamente, a lei do recurso encontra-se na consciência de cada um. A lei do recurso está na tua mente, no teu pensamento, na tua consciência, de cada um. Todos nós temos riqueza, porém, só desfrutamos daquilo que nossa consciência percebe, que normalmente, pobreza, dificuldade, escassez, medo. Isso é o que a nossa consciência acha que é o que tem. Por quê? Porque a gente está afastado da divindade. Porque a gente está longe de Deus. Gente, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Que durante a minha vida inteira eu sempre fui da igreja, sempre participei da igreja. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Eu conheci Deus estudando física quântica. Aqui, estudando física quântica, lendo esses livros que eu estou trazendo para vocês, eu conheci Deus. Comecei a buscar. Olha o... Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Lembra o versículo, o começo? Peça e você receberá, procure e você encontrará. O recurso que eu precisava era encontrar Deus. Quando eu encontrei Ele, o meu entendimento da vida foi fantástico. Mudou completamente. Hoje eu vejo prosperidade e abundância em tudo. Tudo tem uma possibilidade. Tudo tem uma oportunidade. Tem uma maneira de chegar, de vir até a gente. E quando a gente realmente se volta a se reconectar com a divindade,
Gente, existe várias coisas para a gente fazer para se voltar com essa conexão. Que as pessoas acham que é só ir na igreja, ouvir o pastor, ouvir o padre. Não é só isso, não. Vai ajudar, vai. Só que aquilo, eu gosto muito de citar aquela mensagem que fala que Jesus foi lá no templo e derrubou tudo porque estava todo mundo vendendo coisas na igreja, usando a igreja, a casa de Deus como comércio. Então, eu vejo assim, isso é um ponto negativo, né? Porque Deus é uma busca diária interna. É eu diariamente, internamente buscando me tornar uma pessoa melhor. Sempre me perguntar, numa situação que acontece na minha vida, o que Deus faria nesse momento? Bom dia, Leide. Seja bem-vinda, tá? O que Deus faria nesse momento? Como Deus agiria? Como Jesus agiria nessa hora? Eu sempre me faço essa pergunta. É ótima para mim. Que aí me ajuda a ter respostas melhores diante das situações que acontecem na minha vida. Tanto que quase não acontecem mais coisas negativas comigo. São bem poucas. Mas eu sempre tenho um olhar de quê? Um olhar de amor, compaixão, de abundância. A pessoa não sabe o que está fazendo. É mudar a nossa consciência. Tá? Veja bem, sempre como precisou de alguma coisa na sua vida, uma ideia veio à sua mente. Ele foi inspirado a desenvolver ideias e depois materializá-las. Essa é a natureza do ser humano. Lembra que eu falei que a gente tem uma inteligência divina infinita? Quando você faz essa conexão com Deus, que você volta para a casa do Pai, que você se reconecta com Ele, ativa essa inteligência no teu cérebro. Ativa e começa a vir um monte de coisa, começa a vir um monte de ideia, você começa a pensar melhor, você começa a raciocinar, a ver coisas boas, você começa a ver os recursos que existem disponível para a humanidade, tá? Ao invés de ficarmos temendo, tá? Em nossos pensamentos, nós devemos relaxar e soltar, sermos mais expansivos. Porque o recurso vem, o recurso vai vir. Essa questão também de ficar temendo, o que acontece? A gente aprendeu isso. De novo, a gente aprendeu. Quando a gente quer fazer alguma coisa e aí alguém fala, isso não vai dar certo. Não, mas eu acho que é melhor, isso aí é muito arriscado. Até quando a criança vai brincar em alguma coisa que a mãe fica falando, menino, não faz isso, vai se machucar. Tenta proteger tudo que é jeito a criança. A criança não cria a habilidade de vencer desafios, de superar desafios. Caiu, ralou? Opa, vamos de novo. A vida vai ser assim. Aí quando a gente não tem recurso, a gente vai ficar desesperado, chorando, querendo fazer coisa que não deve com a vida, porque não tem recurso. Não, desafio, bora lá. Tem sim, tem recurso sim. Qual é o próximo passo? O que eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou agir daqui para frente? A dúvida, a preocupação bloqueia os nossos recursos. O medo bloqueia. Eles tendem a fechar esses sentimentos, eles fecham o fluxo da abundância na nossa vida. Wolverine? Pois para você ver. E você sabe que você tem condições. Você sabe que você pode. Leide, você tá de luto? Eu vou ter uma coisinha que eu adoro falar sobre isso. Eu espero que você entenda, tá? Porque eu sempre achava que a morte era uma coisa terrível. Eu tinha medo de morrer, terrível. Falar nisso, esse é um dos grandes medos da humanidade, medo da morte. Gente, deixa eu só dar uma coisinha aqui pra Leide. A morte é a coisa mais linda que existe. Por quê? Porque quando você deixa essa terra, deixa esse planeta, essa alma, esse corpinho é só uma máquina, tá? É só uma máquina que descansou. Mas a alma da pessoa, nossa alma, ela não fica aqui. Ela volta para casa. Essa alma veio de um lugar, quando completou o percurso, o momento dela, ela volta para casa. E eu gosto de dizer que ela volta para casa do Pai. Então, essas pessoas que se foram,
A gente fica muito apegado, não quer perder, não quer que a pessoa vá embora, quer que a pessoa fique com a gente. Não, como é que eu vou ficar sem? Mas cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem um percurso nessa vida. E essas pessoas chegou, deu. Agora elas tiveram que voltar para casa. E um dia você também vai voltar. Todos nós vamos fazer esse processo. Não existe, até porque o mais interessante é o quê? A nossa vida aqui, a gente tem que procurar evoluir. Evoluir individualmente. Cada um tem a sua evolução, tá? E vai chegar um momento que a gente vai voltar para casa. Não acabou. Só voltou para casa. Só isso. Então, essa pessoa, essa alma, ela seguiu o caminho dela. Você também vai seguir o seu um dia. Não existe perca. Não existe mal. Ah, foi ruim. Não foi ruim. Ela voltou para casa. Tá melhor do que a gente. A gente é que tá pegado, que não quer que vá, quer segurar pra gente. Nada é nosso. Tudo é emprestado. As pessoas que convivem, os meus filhos são emprestados. A minha casa, o telefone, tudo é emprestado. O café, a comida, o carro, tudo é emprestado. Tudo se vai uma hora. E uma hora eu vou e vou deixar, porque é emprestado. A gente aproveitou. O que você aproveitou, perfeito, beleza. Que bom. Sente saudade? Sente. Mas voltou para casa. Esse é o caminho, tá? E, será que foi... Não, não existe nada disso, tá? Cada pessoa vai por um caminho, que é um caminho de iluminação. Então, voltou para casa e tá tudo certo. Acalenta o teu coração. Desapega também, tá? Isso é apego. A gente fica apegado nas pessoas e por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente fica apegado a pessoas e coisas. Exatamente. Eu vejo exatamente isso. Morte é libertação. É voltar para casa. Descansar. Bora lá, então. Vamos continuar. Bom dia, Cida. Seja bem-vinda. Então, esquece a dúvida, tá? Preocupação. Eu sempre gosto de... Uma coisa que eu aprendi, assim, ó, quando você tá preocupado com alguma coisa... Com certeza, Leide. Com certeza. Isso é certíssimo, tá? Toda vez que você estiver preocupado, com dúvida, com bloqueio, você vai bloquear os seus recursos. O que você vai fazer? Você vai, precisa de tal coisa, sei lá, do trabalho, que seja. Faz a tua parte, entrega lá os teus currículos, tá? Quanto mais, melhor, você sabe disso. Conversa com pessoas se precisar. E aí você vai fazer o quê? Deixa esse trem lá, vai se divertir. Vai olhar filme de comédia, vai olhar meme, vai conversar com as pessoas, conversar coisas boas, tá? Bom dia, Ilza, seja bem-vinda. Conversar coisas boas. Conta a história do passado, coisas da infância que vocês aprontaram, que aí vocês vão dar risada, coisas que vão elevar a sua vibração. Quanto mais essa vibração estiver positiva, mais rápido você traz as coisas para sua vida. E eu já estou indo para frente que eu tenho que falar desse trem ainda. Já quero sair lá na frente falando das coisas. Se você estiver preocupado, você vai bloquear. Toda hora. Ai, mas será que vão ligar? Será que vão ligar? Será que vai vir? Será que vai vir? Será que vai vir? Quando que vai vir? Aí você vai estar bloqueando que a coisa chegue até você, tá? Porque é um grande fluxo. O universo trabalha assim, Deus trabalha assim. Tá tudo disponível, o recurso está para todo mundo. Ilza, que bom. Que bom. Que bom nada. Espero que tu tenha ouvido o que a gente acabou de falar sobre a questão da gente perder alguém, tá? É só a volta para casa. O que você faz? Vai se divertir, tá? E aí, se não for essa questão, o que você faz? Você vai pensar em fazer mais. Como produzir mais, tá? E nunca tá acabando, não tá acabando, tá em falta. Sempre você pode mais. Existe recurso. Existe maneiras das coisas acontecerem. Se não é de um jeito, é do outro. Mas vai acontecer. Você só não tem, vamos dizer assim, como dizer que tem que ser daquele jeito. Fulano de tal tem que me ligar. Não. Pode ser qualquer fulano que seja. Não coloca imposição que tem que ser desse jeito.
Porque o recurso, ele funciona, ele vem, só que existem diversas maneiras. E Deus vai fazer com que chegue a maneira mais fácil pra gente, tá? Confiar. Educar a sua mente para uma forma maior de pensar e melhor. Pense sempre positivamente, tá? Os recursos existem. Quando pensamos e percebemos mais abundância, nós iremos receber mais abundância. Então, se você pensa em mais abundância, de novo a lei do pensamento trabalhando junto com a lei do recurso, se você pensa em abundância, você recebe. Se você pensa em escassez e em falta, você recebe escassez e falta. Observe os seus pensamentos, tá? A abundância, ao perceber que aquilo que você deseja, que você tem, vai expandindo seus pensamentos, tá? E mais você recebe. Então, ao perceber a abundância daquilo que você já tem, não estou conseguindo ver nada, não tenho nada. Não, tem algo sim, veja aí. Tem alguma coisa para você agradecer e ver que tem abundância. Nem que seja um mato crescendo na sua casa. Que porventura você tem que ir lá cortar para deixar tudo organizadinho, porque tudo no mundo, no universo, tudo funciona organizado. Tem abundância, tá? Gente, vocês acreditam agora uma coisa que me veio aqui na mente? Uma coisa que reflete muito a nossa abundância, a nossa parte interna, como é que a gente tá, é o jardim da nossa casa, se vocês tiverem jardim, né? Se nascerem muitas flores, se expandirem muitas flores, se tá sempre florido, tem que estar sempre limpando, porque tá sempre crescendo de novo, né? Mas cuidem muito isso. A tua casa reflete como é que você tá. Se você tá com prosperidade, se você tá em escassez. As flores tem bastante, tá crescendo, você cuida, bonitinho, a vista é boa, a visão é boa, então tá prosperidade, o pensamento tá ali. Se não tá bagunçado, tá revirado, então a escassez está ali, porque o universo, Deus trabalha com organização, planejamento e organização, pensamento positivo, coisas positivas, tá? É como um imã o magnetismo da mente humana, tá? Você pode ser estimulado e tornar-se uma forte fonte de atração. Então, quanto mais você desenvolver isso, essa confiança, sabedoria, discernimento de que Deus fez tudo, tem prosperidade, tem recurso para todo mundo, mais você atrai isso para você. Quanto mais você confia, mais você atrai. Mais você traz para sua vida. É mais do mesmo. Semelhante atrai semelhante, tá? Se você só vê pobreza no mundo, que vem da consciência de pobreza, né? Seja ela individual ou coletiva, é o que vai acontecer. A gente tem que parar de observar só essas coisas, tá? E ainda assim, ó, falando sobre isso, a pobreza que existe na humanidade vem porque a grande massa pensa assim. Então eu penso assim, o fulano pensa assim, o ciclano pensa assim, o outro pensa assim. Todo mundo pensa igual? Escassez e pobreza? Bom dia, Crisca. Todo mundo pensa assim? Então isso é uma grande bomba que se expande para a grande massa. Aí eu não penso em escassez. Então eu acabo saindo fora. Eu acabo ficando num nível de prosperidade melhor. Ah, mas eu só penso em pobreza. Vai sempre o imã. Você vai para aquele lado que está sempre mais difícil. A gente precisa expandir. Quanto mais pessoas pensarem positivamente, com prosperidade, com riqueza, entender que existe recurso para todo mundo, e não é disputa. Não é disputar, eu sou mais, eu quero mais. José, seja bem-vindo, tá? Eu quero, não é disputa, é cooperação. Eu penso positivo, vocês pensam positivo, a gente está criando uma egrégora, se chama uma egrégora, é uma fonte que expande. E Deus olha e fala assim, nossa, eles estão vendo que tem recurso, tem prosperidade para todos. Tomara que eles foquem nisso, porque eles vão receber cada vez mais. Está aqui disponível para eles. Imagina essa visão de Deus fazendo isso. Quanto mais a gente crescer exponencialmente, principalmente em pensamentos positivos e amorosos, tá? Um exemplo disso é que há comida suficiente no mundo, mas a visão das pessoas é completamente limitada a tamanha pobreza.
Vocês já viram quanto que de comida que é botado fora? No jornal falam de vez em quando sobre isso, né? De comidas assim que são desperdiçadas, plantações e tal. Então, é exponencial, tem recurso para tudo. O tanto de comida que existe no mundo dava para a população inteira comer e sobrar e etc e tal. Só que a mentalidade das pessoas é que não existe recurso. Ah, eu sou pobre, ah, eu não tenho como. Ah, eu não consigo. Sendo que está tudo dentro da sua mente. E agora eu vou lembrar vocês de uma história. Vocês viram esses tempos, acho que uns 3, 4 anos atrás. Vocês não fazem mais tempo isso. Um mendigo, um cara, mendigo, ele tinha tudo, eu acho que perdeu tudo na vida e foi morar na rua. Se desgostou alguma coisa, foi morar na rua. Esse cara fez o quê? Vocês viram o tamanho da nossa mentalidade, do poder da nossa mente, tá? Esse cara começou a estudar. Ele se inscreveu, não sei como, para um concurso do Banco do Brasil. Alguém ajudou ele, certamente. Ou ele juntou esse dinheirinho, não me lembro como é que foi a história. E se inscreveu para o concurso do Banco do Brasil. O que esse cara fazia? Exatamente, José. O que esse cara fazia? Ele ia na biblioteca municipal lá da cidade que ele morava e estudava para o concurso do Banco do Brasil. Esse cara era mendigo, gente. Ele morava na rua, sem recurso nenhum. Fisicamente, né? Com olhar material, sem recurso nenhum. Ele se inscreveu no concurso, ele ia para a biblioteca todo dia, estudava. Esse cara passou em primeiro lugar nesse concurso. Hoje ele está lá, trabalhando no Banco do Brasil. Isso foi notícia no Jornal Nacional, se eu não me engano. Porque todo mundo ficou assim, impressionado. Esse é o poder da mente do ser humano. Todos nós temos isso. Só depende da gente. Todos nós podemos. Só depende da gente. E acreditar que existe recurso. Existe... O cara não tinha visão nenhuma, gente. Vamos dizer assim, não tinha perspectiva nenhuma. Mas na mente dele ele acreditava. Ele acreditou que ele era capaz, que ele podia. Que era só ele focar ali. Onde é que eu quero chegar? Quero passar nesse concurso. Como é que eu faço? Vou juntar o dinheirinho aqui, pede dinheiro na rua, pediu lá, ganhou, se inscreveu no concurso, pediu ajuda para alguém, com certeza. Depois disso, e agora? O próximo passo? Planejamento, lembra? Acabei de falar. Organização. Deus gosta de tudo planejado, organizado. E às vezes eu pego muito nisso, porque, nossa, eu sou muito assim de fazer as coisas. Anda travada, Jaqueline? Então, duas coisas. Descansa, né? Vai meditar, vai descansar. E depois sentar e o que tem que fazer? Como? Qual o passo? Olha o que o cara fez. O cara foi lá, se inscreveu e agora eu vou estudar para o concurso. Porque o foco era passar, né? E ele passou. Em primeiro lugar. E foi contratado. E deve estar morando numa casa linda hoje. Saiu da rua para o melhor lugar, o melhor banco que existe no nosso Brasil, né? Então tudo é uma questão da nossa mente, dos nossos pensamentos. Como eu digo, eu sou daquela de fazer, sabe? E às vezes me falta um pouco de planejamento. Até que um dia eu entendi que era importante o planejamento. Cara, eu tenho que planejar as coisas, não posso sair fazendo tudo moda bicho. Tem que planejar, que aí dá certo. Se eu não planejo, não dá. Organização. Começa. Que legal, José. É uma coisa simples, né? Que as pessoas a gente não entende, não se direciona. Começa pela nossa casa. Como é que tá a nossa casa? Organização, planejamento. Tudo, em todas as áreas da vida. Tem a ver com financeiro, trabalho, todas as áreas. A frase, eu enganei a frase. Vamos lá então para terminar? Que agora o Thomas voltou também. Então os recursos são maiores, são muito maiores. Daqui que a mãe liga para você. Esse aqui não precisa, só o computador. Os recursos eles são muito maiores do que a demanda. A demanda é determinada pelos pensamentos do homem. Mãe, é só botar ali. Só. Daqui o computador que a mãe liga para você. Mas eu tô tudo desenrolado aqui. Não tem problema, só me dá ele aqui que a mãe te ajuda.
O que a gente precisa fazer? Criar uma nova perspectiva, tá? Então aí, mãe. O doutor é Deixa eu muito só ligar pesado, aqui pra ele, gente. É pesado, né? É pesado. Aqui. Pronto. Senta ali. Aqui, ó. Não precisa ligar, deixa assim. Tem que botar o lixo perto de mim. Tem lixo aí, mãe? Tá, deixa a mãe terminar aqui que já tá acabando. Não tem lixo aí. Não. Mas vai que eu vomite. Não vai não. Bora lá então, gente, para concluir. Se nossa força mental tornasse muito fraca, nós podemos até mesmo repelir todo o bem que está tentando chegar até nós. Isso é muito comum. Não consigo pensar positivamente, não consigo ver prosperidade, não consigo acreditar que Deus existe, que Deus tem toda a fonte de sabedoria, de riqueza e que está disponível para mim também. Se você não acredita nisso, então você vai tirar qualquer possibilidade de que coisas boas aconteçam na sua vida. Porque é mais do mesmo. Só vai vir para você aquilo que você acredita. Só acredita em escassez, em pobreza, em dificuldade. E uma coisa bem legal, elimina a palavra difícil, tá? Os homens não sabem. Exatamente, José. Eles não sabem o poder que a nossa mente tem. É virar a chave. E eu gosto de citar o exemplo que a gente vai pensar negativo ainda. E quando você pensa negativo, o que você faz? Você pega aquele mesmo pensamento, converte ele em positivo. Pensei que bati o carro, um exemplo. Penso eu chegando em casa com o meu carro perfeito, sem ter batido. Entende? Pensei que perdi o emprego, vão me mandar embora. Pense você conversando com o seu chefe e ele falando, que bom que você está aqui. Alguma coisa ele te dizendo que vai ser bom. Tá? Muda. Pensou que brigou com a mulher, com o marido? Pense em vocês conversando carinhosamente. Muda o foco. Sai do negativo, da escassez, da pobreza, tá? Assim como nós podemos carregar um ímã com energia elétrica para construir o seu poder do magnetismo, da mesma forma, podemos carregar a nossa energia mental que constrói o nosso poder de atração. Então, esse ímã, essa mentalidade... Gente, por que isso acontece? É um campo magnético que fica em volta de nós, tá? Tudo que a gente está vibrando fica na nossa volta. Vai e vem. Tudo que eu mando para fora... Isso é bem legal também. Tudo que eu mando para fora para as outras pessoas... Isso não vai nas pessoas, isso volta para mim. Tudo que eu desejo para o outro faz um círculo e volta para mim. Eu adoro dizer assim, volta aqui na jugular, tá? Então essa é a nossa primeira parte, que é muito grande também, a lei do recurso. Amanhã eu vou vir com a parte 2 da lei do recurso, que está disponível para todo mundo. Todos nós temos possibilidades. Só depende da gente acreditar nisso ou não. Querer ou não. Quem não quer também não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Quer ser Buda? Viver sem caminhando e para se iluminar? Tá tudo certo. Quer algo? Então começa a mudar e acreditar que a lei do recurso existe. Bata a porta e você receberá. Busque e você achará. E eu adoro aquela musiquinha que fala assim, buscar-me-eis, que é um versículo bíblico, eu não lembro agora qual que é. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busque a Deus. Ele está esperando, a sua alma está sedenta por Ele. Por isso tantos os desafios, por isso tantas dores. A humanidade está sedenta, só que ela quer algo que seja concreto para pegar. E Deus não é para ser pegado, é para ser sentido, vivido, tá? Beijo de luz para vocês. Hoje eu não vou fazer o exercício, que a gente sempre faz exercício no final. Hoje eu não vou fazer porque o Thomas está usando o computador, a gente precisava da música e tal, não vai rolar. Mas que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, tá? Eu vou salvar essa live depois lá no
no YouTube. Ô, Jaqueline, me chama nas mensagens, tá? Me manda mensagem ali. A gente conversa, tá bom? Tá aberto o meu perfil. Qualquer um pode mandar mensagem. Já te respondo lá, tá? Vai ficar depois no canal do YouTube lá. Gente, eu não sou expert em fazer edição, tá? Então vai estar do jeito que tá aqui, tá bom? Vocês vão ver toda a nossa conversa, tudo que deu de errado. E vai estar tudo lá, tudo certo, tá bom? Porque quanto melhor, mais natural, a gente é assim, gente, vivo, né? Então tá, beijo de luz. Amanhã a gente tá aqui, às 6 horas da manhã, para fazer a parte 2. Jeremias 13, 8, eu vou guardar aqui para me ler, tá, José? 13, 8. Vou ler lá o que você quer me dizer, tá? Beijo de luz, se cuidem. E amanhã estamos de volta com a parte 2 da nossa live, a Lei dos Recursos. Beijo a todos e gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Me perdoem-se pelas falhas, tá? Mas tem dias que não é 100%. Tchau, tá bom? gente! Vem dar tchau. O Thomas quer vir dar tchau, gente. Dá tchau. Tchau, Tchau. gente! Beijo, gente. Se cuidem.